Oi, eu sou JP Rezende, eu sou empreendedor, CEO e cofundador da Hotmart. Também sou investidor e escritor. E minha intenção aqui no YouTube é devolver um pouco do que eu aprendi ao longo dos últimos anos. E eu espero que você aproveite esse vídeo e aproveite também o canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar de alguns assuntos aqui relacionados a planejamento estratégico. Não se trata de planejamento pessoal da sua rotina, não se trata do planejamento para construir um negócio do zero, de como começar um negócio. Não. Aqui eu quero falar de planejamento anual que você vai fazer para começar o próximo ano da sua empresa, né? Então eu estou falando aqui muito para pequenos e médios negócios digitais que têm um componente importante de infoprodutos, de educação, mercado de informação, né? Então, cursos online, mentorias, consultorias, assinaturas de membros, coisas dessa natureza aí, tá bom? Que é o público-alvo mais comum para a própria Hotmart, inclusive. Então esse vai ser o escopo, e durante o vídeo a gente vai falar de muita coisa, mas para vocês terem mais ou menos uma noção do que a gente vai cobrir aqui hoje, alguns dos temas principais serão esses aqui. Vou começar falando um pouquinho de foco, de dinheiro, de curto prazo versus longo prazo. Aí vamos gastar bastante tempo aqui em estratégia, certo? Planejamento estratégico, mais especificamente, né? Não é estratégia de vendas, não é estratégia de marketing digital, não. É planejamento estratégico do seu negócio, tá bom? Para você começar o ano de um lugar com mais clareza. Aí vamos tangenciar aqui uma discussão de equity que surgiu no meio da gravação. Eu estou gravando essa introdução depois, né? Vamos passar por orçamento com um foco muito maior em, cara, quais são as coisas mais importantes que você deveria olhar. Eu não vou te ensinar a fazer planilha de Excel nem modelagem de negócio aqui, mas eu quero só apontar o seu olhar para o que eu acho que você não pode perder, a discussão que você não pode deixar de ter sobre orçamento. A mesma coisa em estratégia, né? Não é exaustivo isso aqui. E aí, de novo, vamos tocar em pessoas, em equipe, mas muito distante de ser um tema exaustivo, né? Gestão, de modo geral, é um tema muito longo, seria impossível eu abordar tudo que é importante numa aula de 2 horas, ou de 3 horas, ou de 4 horas, enfim, é um tema para falar muitas vezes no canal. Aqui em pessoas, eu vou tocar em alguns pontos que eu acho que você, durante o planejamento estratégico, deveria se atentar, e principalmente neste aqui, que é o papel dos sócios. Mas a agenda de hoje vai passar por esses principais temas aqui, e eu espero que você aproveite. Eu espero também que você se inscreva no canal e dê o joinha para que esses vídeos possam aparecer mais para você sempre que eu publicar aqui. Combinado? Então vamos em frente. E talvez uma das primeiras coisas que eu posso trazer aqui para vocês seja tentar convencê-los de que faz sentido você fazer algum planejamento. Eu sei que quando a gente é empreendedor, especialmente um negócio que está começando, a tendência é mais sair fazendo. E eu acho isso muito bom, para te falar a verdade. Mas eu acho que existem algumas vantagens em você fazer um planejamento, porque isso depois pode te ajudar a fazer escolhas melhores. Eu acho que para começar, talvez um dos melhores argumentos que eu tenho para te convencer de que seria uma boa ideia gastar algum tempo fazendo planejamento seja o argumento de que isso vai te ajudar a organizar as suas próprias ideias. Eu não sei vocês, mas assim, quando eu quero organizar minhas ideias, eu vou para o papel, né? Ou para o computador ou para o iPad, e eu começo a escrever. Eu gosto de escrever, eu acho até que a minha linguagem escrita é muito melhor do que a minha linguagem falada, então talvez seja um pouco de zona de conforto. Mas independente de onde eu me sinto mais confortável, uma coisa que funciona para mim é organizar as ideias no papel. Então o simples fato de você começar a pensar a respeito de planejamento quase que te leva para um lugar de escrever, e eu acho que isso pode te ajudar bastante, tá? Então acho que esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, que eu vejo que pouca gente pensa sobre isso, mas é uma coisa que eu me policiei muito durante a minha própria carreira, da própria construção da Hotmart. Eu fiz muitos sacrifícios nessa linha, acho que vale a pena trazer aqui para vocês, e é um dos conselhos que normalmente quando eu estou 1 a 1 com algum empreendedor que está começando, eu falo isso para ele. Já falei para vários e, cara, normalmente as pessoas não têm esse olhar. Você pensar algum planejamento vai te ajudar
a fazer o que eu chamo de distinguir dinheiro de baixa versus alta qualidade. Na minha cabeça, existe dinheiro de baixa qualidade e dinheiro de alta qualidade. E não significa que o dinheiro, do ponto de vista econômico, vai te comprar mais ou menos coisa, é o mesmo dinheiro. Mas o que eu chamo de um dinheiro de baixa qualidade? É um dinheiro que você ganha de uma forma que não está contribuindo para o que você realmente quer construir no longo prazo. E é muito fácil você, quando está começando a empreender, começar a gastar muito tempo com dinheiro de baixa qualidade, especialmente se o seu negócio estiver dando certo. Eu vou dar um exemplo, tá? Vão surgir muitas oportunidades para você. E oportunidades de ganhar dinheiro, né? de prestar algum serviço que não é exatamente o que você quer construir, ou fazer alguma outra atividade que vai te remunerar, mas que não é. Aquilo não te ajuda a construir o futuro que você realmente está imaginando, né? Então eu vou dar um exemplo meu, tá? Para mim, eu estava construindo uma empresa de tecnologia. Enquanto eu construía essa empresa no início, né, eu tinha um emprego, trabalhava durante o dia e ia programar durante a noite, fim de semana, feriado, etc. E ainda assim começavam a surgir algumas outras oportunidades do que eu chamo de dinheiro de baixa qualidade. Ou seja, era alguma coisa que eu poderia fazer para ganhar um dinheiro extra, mas que não necessariamente ia me ajudar a construir a Hotmart. E aí depois que eu fui lá, pedi demissão, comecei a focar 100% na Hotmart, a Hotmart começou a crescer um pouquinho, e eu comecei a ficar um pouquinho mais conhecido no meio empreendedor, uma coisa que começou a surgir muito para mim foi pedido de palestra, né? Então, as pessoas vinham e queriam me pagar, no início, 10 mil reais, 5 mil reais para eu fazer uma palestra, o que era muito dinheiro para mim no início da Hotmart, né? Não vou contar minha história aqui de novo, mas era muito dinheiro para mim. E era muito difícil recusar esse tipo de coisa. E depois, isso só foi aumentando. E esse negócio foi uma coisa que eu sempre pensei que eu não poderia me viciar nisso. Eu sabia que o momento que eu começasse a dar palestra paga, esse negócio ia, do ponto de vista econômico, ia ocupar uma parte importante da minha vida e eu automaticamente iria criar desculpas para mim mesmo para poder quase que todo fim de semana estar dando alguma palestra paga e ganhando esse dinheiro a mais, que era muito importante para mim, sinceramente. Faria muita diferença para mim. Talvez eu tenha tido a sorte de ver isso acontecer do meu lado, porque eu conheço empreendedores que optaram por isso, que tinham uma empresa de tecnologia, que era promissora, e começaram a ficar famosos e meio que priorizaram a empresa, priorizaram essa parte de, sei lá, palestra, por exemplo, que é o exemplo que eu estou usando aqui. Depois eu vou falar, eu quero esclarecer que eu não acho que palestra é um dinheiro de baixa qualidade por si só. Porque baixa qualidade ou alta qualidade depende do que você quer, do que você está construindo, ok? Mas eu vi isso acontecer. Eu vi empreendedores que tinham empresas que estavam construindo e se deixaram levar pelo business, né, de palestra, de modo que se tornou até mais importante, pelo menos ao meu ver, do que a própria empresa. E, cara, a empresa nunca decolou, nunca saiu do lugar, ficou para trás. Esse é um exemplo que eu gosto de dar, porque, e aí eu quero esclarecer, eu não acho que o negócio de palestras é ruim, eu acho que é um baita de um negócio, para quem tem como objetivo ser um palestrante profissional e fazer desse business o seu business, a sua empresa, certo? Ou pelo menos uma parte fundamental da sua empresa. Quando eu recebia esses pedidos de palestra, por exemplo, eu olhava quem era o público, aí eu ia dar uma palestra para dentro de uma empresa, para a equipe daquela empresa. E, pô, ia pagar muito bem, mas, cara, o que isso está me ajudando a construir a Hotmart, entendeu? Eu não queria ganhar esse dinheiro. Eu precisava do dinheiro, ia fazer diferença na minha vida, mas eu não queria ganhar porque eu sabia que esse negócio ia mexer comigo e eu ia querer fazer mais e mais disso. Isso ia tirar muito do meu foco, isso ia tirar muito da minha energia mental, até da energia física, porque muitas vezes tem que viajar, etc. E ocupar meus fins de semana, que eu já estava usando para construir a Hotmart, e ocupar espaço mental mesmo, que eu teria que desenvolver, talvez adaptar palestras conforme o contratante estava pedindo, né?
Então, cara, eu optei por não ter esse dinheiro que seria interessante para mim para poder construir 100% na Hotmart. E eu acho que na sua construção da sua empresa ao longo do tempo, isso vai acontecer com você. Vai aparecer dinheiro de baixa qualidade, alta qualidade e de baixa qualidade, né? Vai aparecer. E você só vai saber distinguir o que é alta e o que é baixa qualidade se você souber o que você está construindo. Se você souber onde você quer chegar. Se você souber qual que é o seu longo prazo, qual que é a sua visão de longo prazo. E é por isso que eu acho que o planejamento estratégico te ajuda muito, cara. Muito nesse ponto aqui. Porque isso aqui poderia ter. Isso aqui provavelmente acaba com muitas empresas, tá? A pessoa começar a trocar dinheiro de alta qualidade por baixa qualidade. Mas enfim. E o último ponto aqui é que, tendo você uma equipe, planejar o seu negócio, fazer o planejamento estratégico dele, vai te ajudar a comunicar com a sua equipe com muito mais clareza. E isso aqui, meu amigo, isso aqui faz muita diferença. A sua equipe entender exatamente, ou muito perto de exatamente, o que você quer construir junto com eles, faz muita diferença. Isso te permite dar mais autonomia, isso te permite estabelecer metas melhores, isso te permite criar rotinas melhores, isso te permite cobrar e dar feedbacks melhores. Então, só por esses três aqui, eu acho que já vale você parar e pensar a respeito de um planejamento estratégico. E eu quero, portanto, tratar do que eu considero que é a essência, os pontos essenciais que você deveria pensar sobre o planejamento estratégico. Isso aqui não vai ser assim um passo a passo de é assim que eu faço na Hotmart, faça igual, tá? Tudo o que eu tô falando aqui, a essência dessas coisas todas eu faço. Mas, como você deve imaginar, acho que a realidade da Hotmart, ela é diferente, né? Então, assim, ela é diferente porque é uma empresa que tem, apesar de ser uma empresa que eu considero muito pequena em virtude do que ela pode ser, né? É uma empresa que tem um tamanho razoável já. Então a gente tem ali entre 1.600 e 1.700 funcionários, que a gente chama de troopers, né? No grupo inteiro. A gente tem escritórios em vários países, né? Brasil, Espanha, México, Estados Unidos, Colômbia, enfim, Holanda, em vários lugares com pessoas que falam línguas diferentes, nem todo mundo fala português, então tem outras complexidades, né? A gente atende 188 países diferentes, a gente tem mais de 40 diretores, então é óbvio que numa estrutura dessa, a forma de eu fazer planejamento, eu vou entrar num nível de detalhe, eu vou entrar numa profundidade muito maior do que eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Por isso que a minha ideia é passar pelos pontos-chave que você deveria pensar, e aí você implementa isso do jeito que cabe melhor para o seu negócio. Se o seu negócio é você e mais 3 sócios, beleza, não tem problema. Pega a essência e discute isso com ele. Se é um negócio de 50 pessoas, beleza também, pega e dá um nível de detalhamento que você achar melhor em cada uma das etapas assim. Bom, é assim que eu espero contribuir com vocês aqui hoje. Como vocês já sabem, eu estou aqui com a minha água, então não tenho pressa. Tenho aqui também alguns slides para passar e a gente vai seguir nessa linha, tá bom? Quando for necessário, eu trago aqui o meu iPad e compartilho um pouco do que está na minha cabeça naquele momento. Bora seguir aqui então. A primeira questão, então, é o que de fato você quer? O que você quer com a sua empresa? Você quer fazer uma empresa que te permita ter muito baixa manutenção, né? Uma empresa mais que a gente chama de lifestyle, né? Uma empresa que vai ter pouca gente, mas também não vai crescer tanto, mas vai ter uma boa margem, vai te permitir viver legal, mas ter também nada de ser multimilionário, eu quero virar um unicórnio, não tem nada disso. Ou você quer construir uma empresa grande, que vai ter centenas de funcionários, que vai ter investidor. Assim, a primeira coisa é o que você quer. Porque é com base no que você quer e nos seus sócios que a gente vai começar a pensar qual é a estratégia para conseguir isso.
Esse alinhamento de sócios inicial, é importante que vocês queiram a mesma coisa, porque senão a estratégia não vai sair legal. Ou então vai demorar muito mais, vocês vão ficar batendo cabeça, discutindo eternamente. E aí, cara, assim, se vocês na largada já não querem a mesma coisa, eu acho que vocês têm um problema na sociedade. Então é importante que vocês, como sócios, na largada estejam alinhados, querendo a mesma coisa. Eu quero fazer um vídeo só sobre sociedade depois, mas não vai ser aqui, porque vai alongar demais. Mas vocês têm que querer algo em comum, né? Então, vamos passar aqui pro PowerPoint e a gente vai começar a discutir nesses termos aí. Basicamente, são 3 grandes temas no planejamento estratégico, né? É o que você vai fazer, quanto que vai custar essa coisa e quem vai fazer. E, mas eu vi em vários lugares, um lugar falava que era um pouco diferente disso, JP, o outro não tinha essa terceira parte, o outro... Pessoal, não tem nada de certo e errado aqui, você pode adaptar do jeito que você quiser. Todos os meus vídeos, nenhum deles vai ser um gabarito do tipo, faça desse jeito aqui. Vai ser sempre como eu penso a respeito, como eu faço, e você pegue o que for útil e ignore o resto à sua própria vontade, ok? Pegue o que for fazer sentido, o que se aplicar melhor no momento que você está. De repente uma coisa não se aplica agora, mas se aplica depois, então volta aqui, reassiste o vídeo, faça suas anotações, inclusive pegue aí sua caneta e seu bloquinho e faça suas anotações. Mas o que eu considero importante de grandes temas para você tratar de um planejamento estratégico é isso aqui. É o que fazer, quanto vai custar e quem vai fazer. Isso, respectivamente, é a estratégia, o orçamento, a gente chama de budget também, né? E as pessoas, o tema de talentos, a equipe sua. Então a gente vai entrar aqui em cada um desses, tá bom? Aqui em estratégia, o principal da estratégia é você responder isso que está aqui circulado, né? Que é onde jogar e como ganhar. Qual é o campo de batalha que você está entrando e como que você vai vencer nesse jogo de criar valor, de competir com outros players. Então esse é aqui que você vai fazer todas as escolhas para te ajudar a definir o rumo do seu negócio. Mas antes, eu sempre gosto de falar também dessa revisão do passado, né? De certa forma você se juntar com seus sócios, com a sua equipe, gastar um tempo de fato debriefing o ano anterior, pega tudo máximo de... Aí aqui sim, cara, eu acho que vale, porque o ano já passou, você já tem todos os dados, você consegue discutir os acontecimentos que foram bons, que foram ruins. Então gaste um tempo aqui fazendo uma revisão do passado, né? Pergunte para os seus sócios, para os seus líderes, o que você acha que foi bom, o que foi ruim, o que deveria melhorar, como que a gente faz para não repetir esses erros, por que a gente não bateu essa meta, por que a gente superou essa meta em muito, que também é um problema, né? Assim, quando você varia muito de uma meta para cima ou para baixo, você tem um problema, diferentes tipos de problema, mas ainda assim um problema. Então, gaste um tempo fazendo essa revisão do passado. E aí, depois que você fizer a estratégia, que eu não vou entrar aqui em comunicação de estratégia, não vou falar nada de execução hoje, só de planejamento, é importante que você seja muito intencional na comunicação dessa estratégia. E nessa intencionalidade, o mais importante é a repetição. Você tem que ser chato pra caramba e falar da estratégia o tempo todo. Uma coisa que me deixava bastante frustrado é porque gastava bastante tempo fazendo a estratégia, junto com a minha equipe ou com o meu chefe de estratégia, e por vezes você apresentava, preparava tudo, ia naquela reunião e falava estratégia e 2 meses depois a gente fazia uma pesquisa e as pessoas respondiam as pesquisas que não sabiam qual era a estratégia. Eu falava, caraca, não é possível, pelo amor de Deus. E hoje isso vai acontecer também, tá? Numa empresa de 1.600, 1.700 pessoas, é muito provável que na semana seguinte que você comunicou a estratégia, vai ter alguém que vai falar, eu não sei estratégia. Mas tem que ser um percentual muito pequeno de pessoas. E você tem que resolver isso rapidamente, né? Então aqui a estratégia, a estratégia para comunicar a estratégia é repetição. Repetição e pedir que os líderes continuem repetindo também, não só nos fóruns institucionais, aqueles marcos grandes, né, durante o ano, mas os líderes continuam repetindo a estratégia até que as pessoas consigam entender as principais partes, especialmente as partes que afetam ela, mas para onde que a empresa está indo como um todo, tá?
Mas aqui a gente vai entrar no onde jogar e no como ganhar. Eu uso esse funil aqui e eu acho que eu gosto dessa visão e ela é mais ou menos a mesma visão que a gente usa para fazer o planejamento da própria Hotmart, né? Porque eu acho que ela cobre tudo que eu considero importante, tá? Para você discutir uma estratégia. E aí, um ponto importante desse funil é que quanto mais para cima você tiver nele, mais arbitrário você vai ser nas definições, né? Ou seja, você como CEO, quanto mais para cima, é mais uma decisão, você define aquilo e fala, é assim. E quanto mais para baixo, é mais uma questão analítica de você parar, analisar os números que você tiver disponível, discutir com os líderes de cada área, e aí sim você bater o martelo nas propostas que esses líderes vão te trazer de objetivos, de metas, de métricas que eles vão perseguir, de projetos que eles querem fazer, coisas dessa natureza que estão mais aqui no final do funil, tá bom? Ao mesmo tempo, você tem as duas primeiras camadas do funil, que é missão e visão e mercado e ambição, que para mim isso é o que caracteriza melhor o onde jogar, né? Lembra que aqui é onde jogar e como ganhar a estratégia. O onde jogar para mim é isso, é missão e visão e mercado e ambição. E o como ganhar é todo o resto. São alavancas de crescimento, as apostas que você vai fazer no ano, quais projetos essas apostas vão derivar e quais números você vai perseguir com a sua equipe, tá? Então isso aqui para mim é o que você deveria parar e pensar a respeito e eu vou passar um pouco por cada uma dessas etapas aqui junto com vocês. Para que serve missão e visão? Para mim, a forma de pensar missão e visão que mais faz sentido é entender que missão é você descrever o que vocês fazem e visão é você descrever o que acontece se vocês fizerem, se vocês forem bem-sucedidos naquilo ali. É assim como eu enxergo, tá? Para mim, é a forma mais útil de você tratar desses temas aqui. Por que é importante você definir aqui na sua missão o que você faz e a visão o que acontece? Porque isso vai te ajudar, de novo, voltando lá no início, a separar o que é dinheiro de baixa qualidade e dinheiro de alta qualidade, e vai te ajudar a dizer não para muitas outras coisas, né? Porque não é só oportunidades externas que vão ficar jogando no seu colo à medida que seu negócio for se desenvolvendo e dando certo. Tem muitas oportunidades internas também. Muitas ideias que vão surgir enquanto você está desenvolvendo um negócio, que podem inclusive ser lucrativas, podem ser boas ideias, né? Mas não necessariamente elas vão estar alinhadas com o futuro do negócio, ou não necessariamente elas são bloquinhos que vão te ajudar a construir o próximo passo imediato para chegar no futuro que você quer. Então, às vezes é uma boa ideia, ela faz sentido, você quer fazer, mas não agora. E tudo isso, quem vai te ajudar nesse primeiro momento aqui, no nível mais macro da coisa, é a sua missão. Então, a primeira missão que a missão tem aqui ela serve para te ajudar a dizer não para as coisas. Que é uma coisa muito difícil, pessoal. Assim, vocês mesmos, eu digo isso por mim, né? Mas vocês mesmos terão muitas ideias de construção de negócio, muitas ideias boas, e que é muito difícil dizer não. Eu mesmo gostaria de fazer tudo. Eu amo construir coisas, já falei isso várias vezes. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Sou apaixonado, o que me move é construir coisas, imaginar alguma coisa que não existe e fazer aquilo existir. Então dizer não para essas boas ideias, para essas boas oportunidades que você vai imaginar e a sua própria equipe é muito difícil. E a missão te ajuda a fazer isso. Outra coisa que a missão te ajuda é a conhecer melhor seu cliente. Quem que é seu cliente? Porque quando você descreve a missão, parte importante é você fazer quem que você está atendendo, né? Essa missão é para quem, afinal de contas, né? Então você vai ser forçado a pensar e imaginar quem que é seu cliente, isso aqui vai te derivar personas e algumas coisas dessa natureza. Depois, a missão, principalmente, né, ela serve para te ajudar a delimitar como que você vai ajudar aquele cliente. Isso também, de certa forma, vai estar no nível mais macro, até um pouco mais abstrato, na sua missão, mas sim vai te ajudar. E por último, ela serve como um filtro até de contratação.
para te ajudar a montar a sua equipe. Porque, pensa bem, pensa que no nosso caso, por exemplo, né, a nossa missão, ela diz respeito a basicamente 3 tipos de pessoas, né? No âmbito mais macro de todos, são creators, né? São criadores de conteúdo que se derivam aí em empreendedores e professores, vamos botar assim. Se eu contrato alguém na minha empresa que não gosta de creators, ou de empreendedores, ou de professores, não estou falando de não gostar de um indivíduo, né? Eu sou alguém que acredita que empreendedorismo e educação, né, são as duas principais alavancas de transformação da sociedade em algo melhor. Cara, se eu acredito nisso, se eu acredito que empreendedorismo e educação são as duas principais alavancas para a gente melhorar o mundo e eu estou disposto a construir tecnologia, construir uma empresa para empurrar esse negócio para frente, quem está comigo tem que ter essa mesma crença. Senão vai desconectar na hora. Aí não vai ter o que a gente chama de fit cultural, né? Então a missão ela te ajuda, ela te aponta para cá já. Ela já vai te ajudar. E não necessariamente, e acho que é um ponto interessante, não necessariamente essa missão ela é escrita em pedra, né? Ela pode mudar ao longo do tempo. A Hotmart mudou, inclusive, de missão. Quando a gente começou, a nossa missão era permitir que mais pessoas vivessem de suas paixões, né? E eu sou muito chato as palavras em si, né? Então eu falo viver de sua paixão, pessoas, né? Então vou colocar aqui permitir que mais pessoas vivam de suas paixões. Quando eu faço uma missão, cada palavra importa para mim, né? Vivam de suas paixões. Então, por exemplo, por que eu falo vivam de suas paixões e não siga suas paixões? Porque eu acho que seguir sua paixão não é receita para você ser feliz. Mas viver da sua paixão, ou seja, você trabalhar com algo que você é apaixonado, dentre as várias paixões que você pode ter, isso sim é uma coisa que eu gostaria de levar para mais pessoas, né? Então, como que você vai viver da sua paixão? Cara, você vai encontrar dentre as suas paixões algo que você consiga transformar aquilo num produto, num conteúdo, num serviço, em uma experiência que você vai compartilhar aquilo e que as pessoas vão te pagar por isso. Então isso aqui era a missão da Hotmart, lá no início. Por que mudou? Parece que é bastante parecido com o que a gente faz até hoje. E é. Só tem um probleminha. Essa palavra aqui era o principal. Pessoas. Ao longo dos anos, ela começou a ser cada vez mais uma plataforma onde pequenas empresas vinham, negócios vinham, e vendiam essas coisas. Então, assim, ficou cada vez mais comum os nossos clientes serem sócios, e não só o indivíduo, né? Serem pequenas empresas, com ali 5 pessoas, 10 pessoas, e até médias empresas. Hoje a gente tem clientes da Hotmart que tem aí seus 300, 200 funcionários, né? Então, eu não consigo mais falar, minha missão é fazer que aquela pessoa viva da paixão dela. Cara, isso ainda se encontra dentro da missão da Hotmart, só que hoje eu comunico isso de uma outra forma. Hoje eu comunico isso falando que a gente empodera creators a construírem e monetizarem negócios ao redor do mundo, né? Então eu trouxe para creators, que aí sim eu entro de novo. O que está dentro de creators aqui na, então você tem dentro de creators, empreendedores e professores. E agora eu falo de criar e monetizar negócios ao redor do mundo. Vocês já devem ter percebido, né, que a gente trabalha bastante essa parte de expansão internacional. Então hoje a minha missão ela consegue refletir muito mais o que a gente de fato está fazendo na Hotmart. E isso me ajuda a tomar várias decisões dentro da empresa, né, e comunicar melhor essas decisões aqui. Então, para mim,
o mais importante de você responder na sua missão, independente de como você vai criar esse texto, né, vamos dizer assim, é você responder quem você ajuda e como você ajuda. Se fizer isso aqui, cara, tem gente que gosta de colocar missão como se fosse uma meta, colocar número, etc. Eu particularmente não gosto, tá? Mas você pode também, não tem certo e errado. Mas quem você ajuda e como você ajuda já te dá boas alavancas para você construir a sua missão. E a visão aí é o que você acha que acontece. Se você ajudar essas pessoas, o que você acha que acontece com a sua empresa? O que você acha que acontece? Ou se você quiser, tem gente que coloca a visão muito com o ângulo de o que acontece com a empresa. Tem outras pessoas que colocam o que acontece com a sociedade. Tem outras pessoas que colocam o que acontece com o mundo, com o meio ambiente, com a indústria, com, enfim, com o que for. Também não tem certo e errado, né? No nosso caso, eu falo que a gente transforma o mundo quando a gente ajuda mais empreendedores a surgirem e crescerem seus negócios, né? Porque, de novo, volta lá na minha crença de empreendedorismo e educação como grandes alavancas de transformação. Então, mais ou menos por aí, basicamente, o que a gente tem aqui são dois pilares que te ajudam, que vão te ajudar a tomar as decisões de por quais caminhos seguir na sua estratégia. Depois, a gente vai entrar em mercado e ambição. Aqui a gente quer entender dois números, principalmente, né? A gente quer entender qual que é o tamanho do mercado endereçável que você tem para construir essa empresa, para atender esse tipo de cliente, e qual que é o tamanho da sua ambição. Você concorda que se a sua ambição for muito maior do que o tamanho do mercado, ou esse mercado tem que estar crescendo muito rápido, ou vai ser alguma coisa impossível, né, de perseguir? Então, nessa etapa, você quer sim fazer uma pesquisa de mercado, entender melhor isso e, com base na sua pesquisa de mercado, estabelecer uma ambição para a sua empresa. E quando eu falo estabelecer, é estabelecer mesmo, porque aqui, nesse momento, você estará fazendo uma definição, eu chamo de top-down, né? Não significa que de cara você vai, o número que você chegar aqui, que é o tamanho da sua ambição, ele vai se sustentar. Depois, quando você estiver fazendo lá o seu modelo, o seu orçamento, quando você tiver todos os unit economics, todas as unidades econômicas da sua empresa e estiver fazendo a conta bottom-up, talvez você entenda que essa ambição não seja alcançável, né? E aí você vai voltar para a prancheta e recalcular as coisas, né? Mas, nesse momento aqui, você vai definir uma ambição top-down. Então, sei lá, vamos supor que... Aliás, a gente podia até ao longo aqui da aula inventar um projeto numa empresa aqui para nos ajudar com os exemplos. Vou imaginando aqui, mas enquanto isso, vamos supor que você tem uma empresa que hoje fatura R$500.000 por ano. Você quer definir na sua ambição, acho que são duas coisas importantes aqui. Uma é um prazo um pouquinho mais longo, entre 3 e 5 anos, e a outra é o que você vai fazer, qual é a sua ambição para o próximo ano. Então vamos supor que no seu sonho mais selvagem, vamos dizer assim, você quer sair de R$500.000 de faturamento anual para R$3 milhões de faturamento anual em 5 anos, né? Então esse aqui é o ano 1, esse aqui é o ano 5. Você vai estabelecer alguns pontos aqui no meio, depois você vai para 2,5 milhões, que você acha que já vai começar a crescer um pouco menos, até chegar a 3 milhões de faturamento anual. Vamos supor que seja esse o exemplo aqui. Depois eu vou pensar qual que é a empresa que nós vamos trabalhar aqui de exemplo, tá? Então aqui você definiu, cara, no ano que vem meu planejamento vai ser mirando isso aqui. E daqui 5 anos eu quero chegar aqui. É uma definição, essa é a sua ambição. Cuidado para não definir uma ambição muito baixa. Todo planejamento, de certa forma, ele é uma profecia autorrealizável, né? Porque você vai definir algo e você vai correr atrás. Se você definir algo muito tímido, talvez você vai correr atrás de algo pequeno. Ou não necessariamente pequeno, mas menor do que poderia ser. Ao passo que se você definir algo mais agressivo um pouco, mas ainda dentro de uma zona de possibilidade, né, que você de fato tem alguma convicção, se você não chegar no 100%,
provavelmente você vai ter chegado mais longe que se você definir algo mais tímido. Lembre-se disso, tá? Planejamento normalmente é uma profecia autorrealizável. Ele meio que deveria ser isso, né? Então isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Não esquece disso, tá? Então, nesse momento aqui, você vai querer calcular o mercado endereçável, né? Para você criar uma ambição coerente. E antigamente era bem mais difícil você calcular mercado endereçável, né? Normalmente você tinha que comprar bastante material pago. Tinha vários sites que tinham pesquisas de mercado e você poderia comprar essas pesquisas e tentar fazer um consolidado ali para chegar mais perto do que seria o seu mercado, baseado no seu persona, né? Ou você poderia contratar uma das empresas de consultoria, das grandes, né? McKinsey, bem, dependendo do estágio, mas são projetos caríssimos, né? Vamos dizer assim. Agora, hoje, por mais que você não vá chegar num resultado tão sofisticado que uma consultoria te traria, você já consegue ter uma boa noção fazendo aquelas pesquisas, aquelas buscas profundas com inteligência artificial. E ele pode te dar bastante informação de mercado endereçável, de tamanho de mercado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos usar como exemplo para a gente exercitar isso aqui, acho que pode ser legal. Vamos trabalhar uma empresa de cuidadoria, não sei se essa é a palavra correta. Se não for, vocês me perdoem, tá? De cuidadoria de idosos. Isso é um tema que ficou na minha cabeça porque recentemente eu tive que buscar um cuidador de idoso. E, cara, tem oportunidade aí, hein? Difícil, tá? Difícil. Pouca opção de empresas para contratar. Vamos tentar fazer alguma coisa nessa linha aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar um mercado endereçável para uma empresa que vai formar cuidadores de idosos. Bom, acho que vai ser legal. Nós vamos criar uma empresa para formar cuidadores de idosos. Beleza. Então eu vou começar a trabalhar aqui como se eu tivesse tentando fazer isso. Vou mostrar para vocês. Tem imprecisão? Claro que tem imprecisão. Mas vai te dar uma base muito boa para a gente começar, tá bom? Vamos lá. Vou usar o Gemini, vai. Então eu vim aqui pro Gemini, eu já escrevi um prompt aqui, eu cortei o vídeo para não ficar tão longo. Eu escrevi um prompt para a gente tentar descobrir o mercado endereçável para cuidadores de idosos, para essa empresa de formação de cuidadores de idosos. Então eu coloquei aqui, ó. Tem um negócio digital onde meu produto principal é uma formação de cuidadores de idosos. Meus principais clientes são técnicos de enfermagem, enfermeiros e fisioterapeutas recém-formados. Imaginei aqui, tá? Assim, provavelmente tem muito mais gente que poderia querer se formar para ter essa profissão, mas enfim, coloquei aqui. Mas aí eu fiz uma coisa que eu achei que vai me ajudar. Dito isso, me ajude a encontrar possíveis outras categorias de potenciais clientes. Ele vai me ajudar a expandir isso aqui. Depois, liste para mim a quantidade destes potenciais clientes que eu poderia ter acesso no Brasil. Liste também a renda média anual de cada categoria e, com base nisso, calcule o tamanho do mercado endereçável para o meu produto. Então, eu venho aqui, eu boto um Deep Research para ele ir na internet e aí vamos ver o que ele vai trazer aqui, certo? Bom, isso aqui provavelmente vai demorar pra caramba, tá? Então eu já vou cortar de novo aqui para vocês não terem que... Isso aqui, pode ser que isso aqui demore, cara, mais de meia hora ou até horas, tá? Deep Research ele pode demorar. Então, vou cortar e volto daqui a pouco. Vamos lá, pessoal. Parece que temos aqui um relatório, né? Vamos dar uma olhada nesse relatório. Deixa eu ver se acho melhor eu exportar ele. Agora sim. Aqui. Botei ele. Ele jogou pro Docs. Deixa eu aumentar isso aqui. Vamos ver aqui o que ele traz. Relatório de inteligência de mercado. Expansão estratégica, análise de novos segmentos de cálculo de mercado endereçável, TAM, que é a sigla que a gente usa, né? Por aí vai. Introdução.
Vamos ver. O presente relatório tem como objetivo... Cara, isso aqui é muito legal. A saturação relativa desse nicho primário, combinada com a explosão demográfica da população idosa, sugere esses oceanos azuis. De fato, né, o mercado para os nossos clientes, né, assumindo que a gente vai ser uma empresa que vai formar cuidadores de idosos, o mercado para os nossos alunos é muito grande, né? Mas vamos ver o que mais aqui interessante que ele tem. Expansão da economia prateada, população, ok. Ele está, sim, me provando que temos um crescimento do público-alvo. Volume de mercado. O Brasil possui um contingente robusto na área. Dados do Conselho Federal de Enfermagem indicam a existência de 700 mil enfermeiros e um número superior a 1,6 milhões de técnicos e auxiliares de enfermagem, totalizando 2,8 milhões de inscritos, embora nem todos estejam ativos. Capacidade de renda. Renda média anual. Ó, isso aqui é interessante. Ó. Renda média anual. Enfermeiros, 61.750, técnicos, 43 mil. É legal porque isso vai te ajudar a precificar, mas você vê que certamente é um público que gostaria de ter alguma forma de alavancar um pouco mais a renda, né? Limitação estratégica. Embora tenha renda para comprar os cursos de ticket mais alto, esse público é assediado por ofertas de pós-graduação. Sim, é verdade. Outro aqui, cluster de reabilitação, fisioterapeutas. Volume do mercado. Conselho, Parará, 400 mil profissionais no país. Capacidade de remuneração é variável, entre 3.500, ok. Renda média anual, 44 a 79, já é um pouco mais alto. Limitação é um público elitizado tecnicamente. A venda de uma formação de cuidador só funciona se empacotada como capacitação em gestão do cuidado. Aí é um posicionamento, né? Ele está falando que você tem que posicionar diferente. Você está pescando em um aquário de aproximadamente 2,5 a 3 milhões de profissionais. Novos segmentos, ó. Eu pedi para ele expandir para mim, né? Ele trouxe aqui trabalhadores domésticos em transição de carreira. Muito verdade, né? Às vezes a pessoa trabalha na casa como uma doméstica ou fazendo alguma outra atividade numa casa, e aí algum idoso começa a ter mais necessidades e você sempre acaba pedindo ajuda. Pô, pode me ajudar com isso, pode me ajudar com aquilo, mas ela já está fazendo uma função de cuidador e sem ter a qualificação ou conhecimento para aquilo, né? Então é uma baita oportunidade mesmo esse público aqui. Trabalhadores domésticos. Vamos acelerar. Quantos tem? 5,9 milhões? Caramba. Dados oficiais, renda média anual 24 mil. Vai ter uma limitação de preço, mas é um público que vai querer renda extra, né? Então, base total 5,9 milhões. Ticket médio 597, que está sugerindo aqui. Total Addressable Market, 528 milhões. Mercado pequeno, tá? 528 milhões é considerado pequeno. Cuidadores familiares, ou seja, os familiares mesmo, né? Que estão lá cuidando dos seus parentes, especialmente Alzheimer e Parkinson, né? Pô, eu tenho casos desses na minha família, sei bem como é. Ok, aí tem mais um público, mais 8 milhões de pessoas de público, é um público diferente, né? Não são profissionais, mas é alguém que quer dar um cuidado melhor para o seu ente querido. A renda média, ok. Aqui, Total Addressable Market, 158 milhões. Tá? É mais gente, mas é diferente, né? Por não serem profissionais. Jovens em busca do primeiro emprego e nem. Não sei se eu gosto disso aqui, não. Acho que hoje em dia o jovem que tá a última coisa que ele quer é cuidar de idoso, cara, sinceramente. Mas beleza, o que ele traz aqui? Também é só um pouquinho a mais que ele traz. Ok. Conclusão, tá aqui, ó. Análise detalhada dos dados demográficos e econômicos confirma que a expansão do seu negócio para além do público de enfermagem não é apenas viável, mas necessária para garantir a escalabilidade no longo prazo. Interessante. Os números são claros. Enquanto você disputa a atenção de um pool limitado de profissionais de saúde, existe um contingente de 14 milhões de potenciais clientes, somando domésticas e familiares, cujas dores não estão sendo atendidas pelo mercado educacional formal. O tamanho de mercado endereçável projetado para esses novos segmentos supera a marca de 760 milhões. Aí já começa a ficar melhor, certo? Indicando que mesmo uma captura pequena de market share
1%, resultaria em um faturamento transformador. Legal. Cara, eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar esse exemplo, estou gostando disso aqui. Eu vou pegar esse exemplo, eu vou fazer um vídeo depois, não sei se vai ser meu próximo, não sei, sobre ecossistema de produtos. E aí nós vamos pegar essa coisa aqui que a gente começou e vamos expandir para tentar criar um ecossistema de produtos para um negócio de cuidador de idosos. Que tal? Quem sabe a gente não consegue dar ideia para alguém criar esse negócio de fato e nos ajudar a ter mais profissionais para cuidar dos nossos idosos, né? Nos ajudar. Seria legal, uma coisa que seria um efeito colateral muito legal dessa aula aqui. Beleza, então temos aqui um mercado endereçável. Muito bem, vamos voltar para lá. O mercado endereçável, vou colocar aqui o TAM. Então, o TAM ficou de 760 milhões de reais. E são ao todo 14 milhões de potenciais clientes. Claro que aqui ele deu uma exagerada, né, eu acho. Não sei se teria esse tanto de público-alvo não, mas ok. É o melhor que a gente consegue agora. Então vamos voltar lá para o nosso exercício. Será que aquela ambição de chegar no quinto ano, aliás, no próximo ano, sair de 500 mil para 1 milhão de BRL? Deixa eu botar aqui certinho, pronto. Será que isso faz sentido ainda, né, dado que a gente viu de mercado endereçável ali? E aí depois isso aqui passar para 2 milhões, depois para 2,5, depois para 3 no quinto ano? Do que a gente viu lá, será que continua fazendo sentido? Cara, eu acho que sim, hein? Eu acho que é bem factível você sair de 500 e chegar em 1, né? E eu acho que é bem factível chegar nos 3 aqui, dado aquele número lá, né? Era o número, lembremos, né? 760 BRL. Sempre estimado, né, pessoal? Mas enfim, alguma coisa parecida com isso. E diz ele que são 14 milhões de potenciais clientes. Eu acho que é menos, tá? Mas ainda que fosse metade, ainda faria sentido. Eu acho que temos aqui uma ambição, ok? Vamos focar em fazer um plano para fechar esse gap. Nosso plano agora vai ser entender como que a gente adiciona mais 500k aqui de um ano para o outro, quais alavancas a gente vai mexer para fazer isso acontecer, certo? Então vamos para o próximo passo, discutir as alavancas de crescimento. Então, para a gente discutir a alavanca de crescimento, a gente vai usar a fórmula mais básica de todas, né? Do lado direito aqui você tem essa caixa com ticket médio de compras por comprador ali, que na prática, né, pessoal, isso aqui é o lifetime value, né? Quando você olha o que isso aqui significa, é o lifetime value, certo? E do outro lado ali você tem o número de compradores, né? Compradores novos, vamos dizer. Então essa é a base aí para a gente começar a entender a alavanca de crescimento. E o nível de detalhamento que você vai querer enxergar a alavanca de crescimento pode variar. Então, por exemplo, a alavanca de crescimento na Hotmart eu trato como crescer a base de clientes global. Isso é uma alavanca hoje real dentro da estratégia da Hotmart. Tá escrito dessa forma. A outra é ampliar nossas soluções para creators. Então, são duas alavancas aí, né? Obviamente eu não vou citar todos aqui, eu não quero revelar a estratégia da Hotmart. Mas você pode tratar nesse nível de abstração, que é um nível mais alto, ou você pode descer bem mais, né? Então, se você expandir isso aqui, você vai ver que você tem aqui alavancas de crescimento de personas. Você pode adicionar personas no seu negócio e isso ser uma alavanca para você poder crescer mais. A partir de um novo persona, você cria novas soluções ou leva as mesmas soluções com outro posicionamento e por aí vai. Ou canais, você pode explorar um canal novo de aquisição que você ainda não explora. Será que dá para fazer uma aposta disso? Não sei.
ou apostar mais em um canal, né? Intensificar a sua atividade naquele canal, ou desenvolver um canal alternativo que até então você nunca trabalhou, por exemplo, parcerias, né? Ou fazer mais conteúdo. Conteúdo pode ser uma alavanca de crescimento, né? Como eu melhoro essa alavanca, então, já que conteúdo eu entendo ser uma dessas alavancas? Fazer mais anúncios, gerar mais lead, conversão e aprovação. Conversão de funil, conversão de lançamento, aprovação muito mais a ver com pagamento, que é a parte que a Hotmart faz. Então pode ter certeza que a gente está fazendo bastante coisa aqui por você, automaticamente. Tem muito cientista de dados aqui, muito engenheiro trabalhando nisso. Marca, você pode melhorar sua marca. Países, time de vendas, diminuir reembolso, pode ser uma alavanca de crescimento, né? Do lado do ticket médio, que alavancas que você tem em preço, em planos, em cobrança, do lado de compras por comprador, ecossistema de produtos, recorrência, upsell, downsell, cross-sell, aumentar o NPS, que é algo que eu falei muito no vídeo anterior, né? Então, como que você combina essas coisas aqui para criar apostas em cima dessas alavancas, né? Acho que a boa notícia é que é muita coisa e pode ser ainda mais, mas a própria Hotmart consegue te ajudar com várias dessas, né? A gente tem funcionalidades que já funcionam de forma transparente automaticamente para vocês em várias dessas alavancas aqui. Então, por exemplo, quando você pega aqui a conversão e aprovação, você tem o HotPay, meio de pagamento de altíssima performance, suporta vários picos de lançamento, né? A gente já tem ali mais de 1 milhão de acessos por dia, com alta estabilidade, alta velocidade, altíssima taxa de aprovação, confiança que vende, né? Então, 1 em cada 4 brasileiros, ou seja, 25% da população que já poderia ter comprado no Brasil, na verdade é um pouco mais já esse número, já comprou, já recomprou, né? A gente está com 7 anos consecutivos melhor empresa de serviços digitais no Reclame Aqui, então a própria marca da Hotmart já tem uma grande confiança que te adiciona mais conversão ali, né? E outras ferramentas, né? Fast Buy. Hoje, 7 em cada 10 vendas que a gente processa já passa pelo Fast Buy, que é a nossa funcionalidade que preenche automaticamente o checkout para o seu comprador. Isso adiciona 11% de conversão. Se não me engano, no vídeo passado a gente ainda estava com o dado antigo, do período anterior que a gente apurou, que estava em 7%. Agora está em 11%. Obviamente já tunou mais ainda a funcionalidade. Então, pessoal, assim, recuperação automática, parcelado, que te cria uma nova possibilidade do seu comprador comprar sem o cartão de crédito, parcelando Pix, parcelando boleto. Tudo isso aumenta a conversão pra caramba, né? De novo, quando você está empilhando tudo que a Hotmart coloca aqui para você, o final das contas você vai vender muito mais com a mesma quantidade de tráfego. Eu acho que esse é o grande benefício da Hotmart, para além de outras coisas, como, por exemplo, vender internacional, com múltiplas moedas, múltiplos meios de pagamento, como, por exemplo, oferecer muita inteligência artificial ainda em cima de conversão, para formar um time de vendas autômato ali para você, né? E construído de forma a respeitar bastante seu cliente, né? Então pode ficar tranquilo. O agente de cobrança da mesma forma. Depois você pausa e lê as informações todas, mas é muito legal. A própria mecânica de afiliados que a gente oferece te permite criar times de vendas bem interessantes, né? Você, como alguém que adquire muitos leads, né? Você pode formar um time de afiliados um time de vendas em cima da mecânica de afiliados, comissionando dessa forma. Tem muita gente que faz isso, inclusive pessoas muito grandes que estão no Explorer, estão no Galaxy, né? Que construíram times de vendas usando mecânica de afiliados, o que permite você expandir e reduzir esse time de maneira muito mais dinâmica também, né? E aqui, cara, na parte de ecossistema de produtos, que está mais ali do outro lado, 15 formatos de produtos permitidos que você pode publicar e comercializar através da Hotmart, curso online, produto físico, agente de IA, que é novo, né? Muita gente fazendo coisa legal, criando, treinando, construindo agentes de IA dentro da Hotmart e vendendo no mundo inteiro. Mentorias, consultorias, evento presencial, SaaS, enfim, várias coisas que você pode construir. No Club, né, que já é um aplicativo aí que tem uma base instalada enorme. A maioria dos compradores sabem usar o Club porque já compraram, já recompraram. Você pode customizar domínio para o seu clube, né? Colocar dentro do seu site, personalização, enfim. A gente tem muita funcionalidade para te ajudar a mexer nessas alavancas. Acho que esse que é o ponto. Eu vou deixar um link apontando para algum post, algum artigo, algum site onde você consegue conhecer mais de cada uma dessas funcionalidades aqui, tudo bem? Então, voltando para cá. As alavancas de crescimento são muitas. Acho até por isso que a Hotmart é uma grande solução que se consolidou no mercado, porque como sendo uma plataforma tudo em um, a gente consegue simplificar
muito dessas coisas e fazer muitas delas automáticas para vocês, né? Porque de fato é bastante alavanca para mexer no negócio digital e toda ajuda de tecnologia é bastante útil e é isso que a gente busca fazer para vocês o tempo todo, né? Então você vai ter que escolher algumas dessas aqui todo ano e ver quais dessas você vai trabalhar mais ou menos. E em cima dessas, quais apostas você vai fazer para mexer o ponteiro em cada uma dessas alavancas. E aí a gente passa para a nossa próxima parte aqui. Adaptar e apostar. Você vai começar a escolher o que você vai fazer de novo no seu ano, ok? E para isso, eu sempre olho dessa forma. Para mim são 3 premissas aqui. A primeira é, quando você está falando de adaptar e de apostar, a primeira, não matar o que está funcionando, mesmo que não seja mais tão sexy assim. Pessoal, eu já vi muita gente destruindo bons negócios porque enjoou do produto, porque alguém foi lá e falou que aquilo ali não era o melhor jeito de fazer. Imagina, você tem um negócio, está dando certo, está funcionando. Aí alguém vira e fala, não, mas o negócio é outra coisa agora. É fazer isso aqui. Pessoal, eu vi isso. Cara, eu vou até passar para o iPad de novo. Eu vi isso acontecer com a gente falando de recorrência. Eu vi isso acontecer com a gente falando de equity. E aí você entra em coisas, por exemplo, recorrência. Você tem um baita de um negócio que funciona com perpétuo e lançamentos, e alguém fala, não, mas você tem que ter a recorrência. Se não tiver recorrência, você às vezes até associa muito, né? Se você não tiver recorrência, não tem equity. Aí a pessoa vai e mata o negócio dela. Ela pega um negócio que tinha um ticket médio de R$ 3.000, certo? Aí ela faz uma recorrência de R$ 50 por mês. Eu vi isso aqui, tá? Transforma o negócio dela disso aqui nisso aqui. Aí a pessoa vai descobrir depois que desses R$ 50 por mês, na média, as pessoas ficam na recorrência dele 6 meses, vamos ser gentil aqui. 6 meses. Aí o lifetime velho, vamos supor que é só um produto para simplificar a conta. Aí o lifetime velho dele, que era de 3.000, passa para 300. Gente, eu vi isso aqui acontecer várias vezes, cara, quando começou esse papo de equity, de recorrência no mercado. Várias vezes. E assim, deixa eu falar uma outra coisa para vocês, porque, aliás, pessoal, cara, aqui é uma misturada que o pessoal inventa, bicho. O pessoal fala, não, para você ter equity, você tem que ter recorrência, que não é verdade já. Para você ter equity, você tem que ter um baita de um negócio bom, que queira receber investidores e que queira ter compradores em potencial. E isso só acontece se o negócio for bom e se for um negócio transferível. Eu nem queria entrar nesse assunto de equity aqui não, mas for um negócio transferível. Amigo, se você não tem um negócio que quando eu transfiro ele para outra pessoa tocar, ele não preserva as suas características que o tornam bom, dificilmente você vai conseguir um bom deal de equity. Dificilmente. E aí aqui, cara, por isso você começa a ver, cara, vários problemas, entendeu? Vários problemas. Putz, vou ter que entrar nisso, né? Você começa a ver, por exemplo, a gente falando assim, não, eu vou fazer uma estratégia de despersonalização, porque aí, quando eu despersonalizar o meu negócio, ele será comprável, eu posso transferir ele para alguém. E aí, cara, a pessoa vai e ela pega a principal característica que levou o negócio dela a crescer e a chegar até ali. Aí a pessoa acha que depois que ela sair do negócio dela, ela que é o expert, que é a pessoa de frente, a pessoa que é o principal canal de aquisição, ok? Lembra que a pessoa é o principal canal de aquisição e o principal produto, vamos dizer assim. Aí ela vai e quer criar uma estratégia de despersonalização do negócio dela, porque ela acredita que assim ela vai ter equity e ela vai vender o negócio dela. Que é uma das coisas mais improváveis que tem é alguém vender um negócio, né? Não sei se já te contaram isso também.
Ela pega tudo que fez o negócio dela ser um baita de um negócio que cresce rápido, que tem margem, que é lucrativo, e agora ela quer jogar isso fora para ter equity. Muita gente perdeu o negócio assim, tá? Muita gente perdeu o negócio assim. Ah, mas JP, então você está falando que a gente não deve buscar equity? Não, acho equity maravilhoso, né? Eu acho que se você consegue construir equity num negócio, é incrível, sensacional. O que eu acho também é que você não deve destruir algo que funciona para tentar fazer isso. Que é o ponto todo que eu estou tentando trazer para vocês aqui. Você não deveria destruir algo que funciona para, por exemplo, tentar construir equity, né? Cria outra coisa que tenha equity, né? Com os ativos, seja ativos capital intelectual, recurso financeiro, ativo de audiência. Então, o meu ponto aqui é: construa outra coisa que tenha equity, que seja em paralelo, por exemplo, enquanto você preserva o seu bom negócio, né? E ao longo do tempo, de muito tempo, que é o que leva, você pode sim ir trazendo outras pessoas para assumir posições na frente das câmeras e, de certa forma, diluindo ali a sua imagem, mas sem implodir o seu negócio, porque você quer despersonalizar o seu negócio em 1 ano, 2 anos, que é coisa que não vai acontecer, gente. Assim, é muito. Eu nunca vi até hoje, pode ser que aconteça, pode ser que tenha alguém que tenha um caso de sucesso de despersonalização rápida e sem implodir o negócio, pode ser. Mas, quando acontece, é um processo longo. Conheço empresas que fizeram isso, mas foi um processo longo de muito mais que 1 ano, muito mais que 2 anos. E é bem arriscado, né? E aí, pessoal, eu acho que tem uma questão aqui que vale a pena até tirar isso aqui pra gente conversar. Acho que tem uma questão que, assim, tem muita gente que a gente gosta, que a gente segue na internet, que são pessoas referência para nós, né? Pessoas inteligentes, bem-sucedidas e tudo. Mas vocês têm que prestar atenção porque, primeiro, pessoas inteligentes também fazem e falam bobagem. Essa é a primeira coisa. Então, é sempre bom, obviamente, acompanhar pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que estão onde você gostaria de estar, pessoas que são inteligentes e que têm valores, né, semelhantes, claro. Mas você tem que ser crítico. Vocês têm que pensar bem em como essas coisas se aplicam, né? Tem que ter pensamento crítico, tem que ter discernimento, né? Para aproveitar o que serve e entender quando uma coisa não cabe, né? E eu acho que nesse tema aí de equity e recorrência, muita gente se perdeu, cara. Muita gente se perdeu. Então, pessoal, a dica é essa. Não mate o que está funcionando, mesmo que já não seja tão sexy assim, mesmo que alguém muito inteligente falou que o legal é fazer outra coisa. Preserve o seu bom negócio e use ele para financiar outras coisas. Por exemplo, outras apostas de coisas que possam te ajudar a alcançar os seus objetivos futuros. Que é o segundo ponto aqui. Todo ano você pode manter o seu negócio rodando e escolher 2, 3 apostas, depende do tamanho da sua empresa, mas todo ano você deveria sim escolher 2 ou 3 grandes apostas para fazer. E se alguma dessas der certo, você vai incorporar aquilo para o seu negócio futuro. É assim que um negócio que está se desenvolvendo e está buscando inovação e se manter sempre no mercado funciona. A Hotmart tem 14 anos de vida e ela passou por inúmeras mudanças tecnológicas. A gente começou vendendo PDF. Não existia nem curso em vídeo ainda, né? Não tinha nem vídeo, não tinha comunidade, não tinha área de membros, não tinha streaming, não tinha IA, sabe? Não tinha internacional. Então o que eu fiz foi isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu sempre mantive o que estava funcionando e todo ano eu fazia algumas apostas novas. E as coisas que davam certo eu mantinha, as coisas que davam errado eu descartava. E por último, você evoluir as principais soluções e processos mesmo que ninguém esteja pedindo. Se você tem coisas que funcionam bem na sua empresa, será que não tem algo que poderia ser ainda melhor? A gente tem um mantra na Hotmart que não deixa a experiência limitar a criatividade. Isso faz parte da nossa cultura, né?
Não deixe a experiência limitar a criatividade. Não é porque tem algo que está funcionando bem que eventualmente não haja uma oportunidade de melhorar, né? Então você tem que investigar essas coisas. Isso faz parte do processo de estratégia. É você decidir quais serão essas apostas e você decidir quais das coisas que estão indo bem que você vai melhorar incrementalmente. Pode ser processo, pode ser produto, pode ser uma estratégia de aquisição, pode ser o seu suporte, pode ser, enfim, pode ser mil coisas aqui. E o principal é não matar o que está funcionando. Se você quer mudar o que está funcionando, faça isso de forma conservadora, faça isso devagar, ao longo do tempo, com calma, que eu acredito que você vai ter um resultado melhor. E sempre com muito pensamento crítico, né? Você pode pegar tudo que eu estou falando aqui e ignorar completamente. Se achar que não faz sentido para você, o mais importante é que você você crie a sua própria convicção sobre esses temas. A minha mensagem principal aqui é: mantenha o que está funcionando, faça ali 2 ou 3 apostas por ano e evolua algumas das coisas que funcionam bem. Sempre tem espaço para evoluir. E aí, uma vez que você definiu as suas apostas, essas apostas vão virar projetos. A gente pode, por exemplo, voltar no nosso caso da empresa de cuidadores de idosos, né? E eu preciso chegar no ano que vem a 1 milhão de faturamento. Pô, o que poderia ser uma aposta aqui? Vamos supor que eu já tenho lá o meu curso de formação de cuidadores de idosos. Cara, uma aposta aqui poderia ser eventualmente desenvolver um novo canal de aquisição. Hoje eu faço só rede social. De repente eu vou desenvolver um novo canal de parcerias. Parcerias com quem? Com cursos técnicos, com faculdades, com hospitais, que eventualmente o idoso entra no hospital, passa por algum tratamento, ele tem que lidar com alguma doença que a partir dali vai precisar de cuidadores, sei lá, associações. Talvez esse seja uma aposta. E com base nessa aposta vai ser criado algum projeto, né? Enfim, um exemplo qualquer aqui, mas só para tangibilizar um pouquinho. Vamos aqui então passar para os projetos, né? 3 partes importantes aqui, todo projeto, né? Definição. Ele tem que ter um começo, meio e fim. Como que você sabe se aquele projeto deu certo? Você tem que, desde o início dessa etapa de definição, falar: cara, nosso objetivo do projeto é esse, é chegar nesse número, é chegar nesse resultado. Se você chegar, você vai saber. Não é só construir algo, é só fazer algo. Tem que ter um marco de sucesso. Aí, planejamento de recursos, né? Quem é o responsável individual deste projeto? Essa sigla STO, em inglês, ela significa Single Threaded Owner, né? Que é quem é o responsável único, vamos dizer assim. E quanto custa, né, esse projeto? Claro, tem mil coisas, gente. Estou simplificando o máximo possível aqui, tá? Mas eu estou falando o que são as principais coisas, as mais importantes aqui desse negócio. Quanto custa? Tanto em mão de obra quanto em custos que podem ter a ver com o projeto, mas que não são de mão de obra, tá bom? E por último, execução e controle. Quais são os milestones, quais são os marcos que você vai atingir ao longo do projeto até chegar no final dele e como que vai ser o acompanhamento disso, né? Como que as pessoas que estão executando o projeto vão reportar o progresso. Você define isso aqui logo no início e vai seguindo. Assim, é um acompanhamento semanal numa reunião, é um relatório que a pessoa que é o STO ali, né, o responsável do projeto, vai enviar para todos os stakeholders, todos os interessados no projeto, semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente. Então, essas são as principais coisas para você definir os seus projetos até chegar nos OKRs, que é onde realmente tem a maior parte da ação, vamos dizer assim. O que são OKRs, né? OKR, se não me engano, foi inventado no Google, tá? Basicamente é uma sigla para Objective and Key Results, né? Objetivos e resultados-chave. E é uma forma de você gerenciar o progresso na sua empresa. Idealmente,
Os OKRs, à medida que o seu time, você consegue progredir nele, você está atingindo a sua ambição. Você está chegando mais perto de atingir a sua ambição. Bons OKRs, eles estão diretamente relacionados à estratégia da empresa. Então ele tem duas partes: objetivo, objective, que é o que você gostaria que acontecesse, e o key result, que é qual número mostra que você está conseguindo isso. Então aqui tem alguns exemplos, né? Objetivo: aumentar a satisfação do cliente. O resultado-chave: aumentar o NPS de 55 para 63 pontos. Inclusive, você pode ter... aqui eu fiz 1 para 1, né? Ou seja, eu estou falando aqui, sempre tem um objetivo, e estou dando um exemplo de um key result, mas você pode ter para cada objetivo mais de um KR, tá? Mais de um key result, não tem problema. Você pode entender que existem inúmeras formas de você melhorar a satisfação do cliente. E uma pode ser o NPS, a outra pode ser melhorar o tempo de primeira resposta no suporte. Aliás, aqui vai dar para falar uma coisa interessante. Ou o outro aqui pode ser passar mais atendimentos, mais X% de atendimentos via chat, certo? Aí aqui tem uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente falar, que é o seguinte: NPS é uma métrica que a gente chama de output. É uma output metric. É uma métrica de saída. Vamos colocar dessa forma. Então, ou seja, para eu melhorar o NPS, eu tenho que fazer várias outras coisas que não é atuar diretamente nessa métrica, né? Essa métrica ela é um resultado de outras coisas. Quando, por exemplo, tempo de primeira resposta é uma input metric, por exemplo. Então, eu consigo mexer diretamente no tempo de primeira resposta. Então, se eu qualifico a minha equipe, se eu coloco uma inteligência artificial para fazer uma triagem melhor ou responder parte dos tickets que ela domina mais, ou se eu adiciono mais humanos para responder, eu consigo melhorar diretamente o tempo de primeira resposta. Não tem nada que eu faça diretamente que melhora o NPS. O NPS ele é sempre um output de várias outras coisas que eu fiz. Eu posso melhorar o tempo de primeira resposta e isso gerar um impacto positivo no meu NPS. Eu posso melhorar o meu produto e isso gerar um impacto positivo no NPS. Eu posso melhorar o relacionamento com o cliente e isso gerar um impacto positivo no NPS. Eu posso até melhorar minha marca e isso gerar um impacto positivo no NPS. Por que é legal falar isso? Porque, na minha experiência, é mais fácil você gerir resultado de input metrics, certo? Então, quando você estiver definindo OKRs para o seu time correr atrás, se você conseguir definir a maior parte deles como sendo OKRs de input metrics, você vai ter mais chances de ter o seu time impactando essa métrica de verdade e conseguir acompanhar isso de uma maneira mais confiável. É a mesma coisa, por exemplo, faturamento é uma output metric. Faturamento é output metric. Você fala assim, vou aumentar meu faturamento. Meu objetivo do ano é aumentar meu faturamento. Isso pode ser uma boa meta para a empresa, tá? Mas não é um bom OKR. O que é uma input metric que gera faturamento? Por exemplo, melhorar os leads. Leads é um input metric. Quanto mais leads, mais, né, teoricamente, se forem leads qualificados, mais faturamento você gera. Conversão também é de certa forma, né? Então, esse aqui é mais discutível, mas também poderia ser considerado uma input metric para gerar faturamento. Então, se você melhora a sua conversão, você fala, cara, eu vou fazer uma copy bem melhor, eu vou fazer um monte de teste AB, o vencedor eu vou substituir. Eu vou ter um projeto de descobrir a melhor copy para minha página de vendas e com isso eu vou melhorar a conversão. Sim, isso vai gerar um output no faturamento.
Então, quando você estiver definindo os OKRs, sempre que você puder escolher Input Metric, métricas de entrada, você vai ter mais controle. Eu sempre prefiro. Em alguns casos torna-se mais difícil, mas na maioria dos casos é possível sim, ok? Vamos voltar aqui. Então tem outros exemplos aí, né? Tem o objetivo, crescer a base de clientes do produto X. O que é o Key Result ali de exemplo? Aumentar a quantidade de leads para produto X em 30%. Leads, eu cheguei a falar, né? Aumentar a retenção do time, né? Um objetivo. O turnover está muito alto, você vai fazer você quer um OKR para aumentar a retenção do time. Qual que seria o KR aqui, o Key Result? Reduzir o turnover em 5%. Que é um pouco output, né? Reduzir turnover em 5% é um pouco output. Você tem que fazer várias ações. Por exemplo, como você reduz o turnover? De repente, o que você tem que fazer é ajustar a tabela salarial. Ou treinar melhor a liderança. E aí você vai ter projetos que vai gerar KRs de líderes treinados ou retreinados dentro da empresa. Pode ser um KR. E por aí vai. Então, eu, por exemplo, só para você ter uma ideia, na Hotmart, nós analisamos na alta liderança todos os meses 14 OKRs que a gente chama de Global OKRs, né? A gente chama de OKRs globais. Então, todos os meses tem uma reunião longa, onde cada um dos donos desses OKRs, né, tem um dono para cada OKR aqui, ele apresenta o que aconteceu com relação àquele OKR para toda a alta liderança. E a gente discute ali, e aí tem coisas que deram certo, coisas que deram errado, enfim. Mas vem daqui. É a única coisa que você olha para gerenciar a empresa, JP? Não. Isso aqui é o que uma vez por mês a liderança inteira para aprofundar nos 14 OKRs que são os OKRs que a gente acredita que se a gente está fazendo progresso, a gente está atingindo a nossa ambição. Eu olho isso, eu olho bem mais coisa, para te falar a verdade. Né? Eu tenho uma planilha que tem 180 linhas com todas as métricas que eu acho pertinentes da empresa, que eu também paro mensalmente, eu olho uma por uma. Uma por uma. Fora isso, a gente tem outras formas de gerir, tem resultados parciais que a gente recebe, enfim, tem uma série, eu nem vou entrar em tudo aqui, tá? Mas isso aqui é vamos dizer assim, o dashboard da alta liderança é muito focado nesses OKRs, tá bom? Vamos voltar para a apresentação. Então aqui a gente tem 3 tipos de objetivo que eu nunca deixaria de fora, sinceramente, que é aumentar cliente, aumentar LTV e algum objetivo, algum OKR que você vai definir baseado nas suas apostas de inovação, né, de novos produtos, de novos processos. Então, bom, eu falo muito disso, né, no meu vídeo anterior, especialmente da parte de LTV, e eu acho que é saudável, cara, você sempre tá buscando crescer a empresa, ok? Eu sei que tem muita gente que não necessariamente quer crescer a empresa demais, mas eu acho que se você quer uma empresa que dura no tempo, você tem que estar vislumbrando crescimento sim. E eu vou mostrar por quê na parte de orçamento, mas quando você está crescendo, cara, assim, facilita a retenção de talentos, facilita você conseguir fazer mais apostas e com isso descobrir coisas novas que vão ajudar o seu negócio. Facilita você se tornar mais conhecido e, portanto, ter todos os benefícios de ter uma marca mais reconhecida, mais top of mind, com mais conversão, com mais confiança, enfim. O crescimento ele traz uma série de vantagens. Obviamente também traz uma série de consequências operacionais e que vai gerar um overhead de gestão, mas, de modo geral, uma maneira saudável de você projetar o futuro da empresa
é você estar sempre buscando crescimento, cara, porque depois a gente vai ver com detalhes o que acontece quando você não está crescendo. Mas, mas eu acho que esses três objetivos aqui não deveriam ficar de fora. Agora a gente vai entrar na parte de orçamento, então. Então, o que que é orçamento? Eu quero falar um pouco de política de reinvestimento, quero falar um pouquinho do processo de orçamento. O que que não é, primeiro, o orçamento, né, o budget que a gente está chamando aqui? Ele não é uma previsão exata do ano seguinte. É muito difícil você chegar numa previsão exata. O ideal é chegar o mais perto possível, mas ele não é e nem será uma previsão exata do ano seguinte. O que que ele é? Cara, ele é uma explicação financeira de como que a ambição da empresa será alcançada, em termos de números. Quais números tem que entrar, quais números tem que sair, em qual momento. Ele é um guia de alocação de recursos, que é para você ver, cara, na minha estratégia eu estou falando que eu vou apostar nisso, mas qual percentual da minha equipe e do dinheiro que eu estou investindo em mão de obra, por exemplo, você está de fato nessa aposta? Né? Então o orçamento ele te ajuda a encontrar, inclusive, essas inconsistências de alocação de recursos versus a estratégia, que é o que você acredita que vai fazer você atingir o resultado que você quer. Né? Ele é um benchmark para resultados financeiros, né? Então você vai ficar comparando se você está indo bem, se você está indo mal através do orçamento. E ele é uma ferramenta de alinhamento de prioridades com a alta liderança e com os sócios. Uma vez que você define o orçamento, existe um alinhamento de todos os limites que os líderes têm e os recursos que eles terão para alcançar os seus objetivos, e um alinhamento também nos sócios, no conselho, do que eles podem esperar da empresa naquele ano, o que eles vão aprovar de plano orçamentário. Né? O que costuma dar errado aqui, pessoal, nessa parte de orçamento? Que é um dos principais motivos de um negócio quebrar, né? De um negócio realmente deixar de existir. Tem alguns motivos, tá? Um dia eu vou falar sobre isso também, mas um dos três principais é a gestão errada do dinheiro. E o que é na maior parte do tempo isso? Primeiro, no nosso mercado é super comum, retirada dos sócios insustentáveis. Então o pessoal realmente está rapando o caixa da empresa. E aí depois a empresa quebra. É muito comum a gente ver como é um negócio que cresce rápido, um tipo de negócio que cresce muito rápido muitas vezes, especialmente quando você faz um lançamento que vem um fluxo de dinheiro enorme, né, de uma vez, se for um bom lançamento, é muito comum o pessoal perder a mão aqui nas retiradas, né? E aí muitas vezes a pessoa aumenta o padrão de vida muito desconectado da capacidade financeira da companhia, né? E aí fica contando que a empresa sempre vai dar certo daquele jeito, com aquele lançamento, com aquele funil, com aquela campanha. Sendo que a gente sabe muito bem que as campanhas morrem, você tem que criar outras. A gente sabe muito bem que os lançamentos podem variar de tamanho. A gente sabe muito bem que um funil que roda super bem há 1 ano, 2 anos, ele pode ter variações ao longo do tempo, né? E aí, quando você começa a, a ter retiradas que não são compatíveis com a empresa, cara, a chance de dar errado aqui é muito grande, né? E isso acontece com muita frequência. Nosso mercado é um mercado de empreendedores de primeira viagem e de certa forma, com um baixo letramento assim, em gestão, né? Então, esse tipo de coisa acontece. E aí o pessoal vai subir o padrão de vida, e, cara, aí começa a cometer uma série tem uma série de questões aqui, né? Por exemplo, a pessoa começa a ganhar dinheiro, aumenta o padrão de vida, começa a mostrar aquilo na internet e depois precisa sustentar aquilo. Tem um post que eu tenho no Instagram de 16 conselhos para jovens que estão começando a vida adulta. Uma das coisas que eu falo é isso. Cara, cuidado com ostentação. Muito cuidado com o que você quer mostrar, né? Porque depois você vira um escravo daquela imagem que você construiu para fora. E aí, meu amigo, a quantidade de decisões burras que você vai tomar na vida
Se você quiser sustentar uma imagem para fora que você não tem do lado de dentro, a quantidade de decisões idiotas que você vai tomar será exponencial. Então toma cuidado com esse tipo de coisa. Vai subindo, meu conselho, né, o que eu faço, o que eu fiz e o que eu sempre faço. Hoje, um cenário muito diferente, né, mas assim, ao longo da construção da empresa, eu sempre fui subindo o meu padrão de vida muito aos pouquinhos. Em outras palavras, eu sempre vivi abaixo das minhas posses. Cara, isso aqui você não tem noção, o tanto que isso aqui te dá paz. Você simplesmente viver a sua vida sem ter que ficar mostrando coisa para os outros. Eu sei que tem gente que gosta e, cara, só pra deixar claro, eu não tenho nada contra quem tem carrão, quem tem relojão, quem tem, sei lá, cara, essas coisas que vocês gostam aí. Eu acho que tem gente que é apaixonada, eu acho que tem gente que trabalha para isso. O sonho do cara é ter uma Ferrari vermelha. O sonho do cara é ter o Patek Philippe lá de sei lá quantos mil reais. É o sonho do cara. Meu amigo, seu sonho é esse, vai fundo, brother. Trabalha, constrói seu negócio, ganha dinheiro pra caramba, atende um monte de cliente, sabe? Gera valor, expande seu negócio, cria novos produtos. Cara, quando você chegar lá, se dá esse prêmio, porra, show de bola. Agora, não antecipe os seus prêmios de modo a matar a empresa. E também pense bem se o motivo que você quer ter essas coisas e quer mostrar essas coisas é um motivo que realmente é um sonho seu ou se é só algo que você quer provar para os outros, né? Porque daí também costuma vir decisões erradas, né? Eu particularmente escolhi esse caminho e foi assim que eu sempre fiz durante a construção da empresa. Hoje, graças a Deus, tem uma situação muito confortável, não posso reclamar de absolutamente nada. Mas ainda assim, não gosto de ficar mostrando coisa nem nada e nem tenho essas coisas, sinceramente, eu não tenho nenhum relógio, tá? Mas se eu gostasse de relógio, eu teria, tá? De novo, eu não tenho problema com isso. O que eu tenho problema é que eu vejo muita gente se perdendo nessas retiradas e muitas vezes para comprar coisa que é para agradar os olhos dos outros, sabe? Aí eu acho, aí sim, acho um erro. O que mais que temos aqui? Má alocação de recursos. Sim, às vezes você está alocando o recurso em coisas que não necessariamente mexem o ponteiro da empresa ou coisas que não estão alinhadas com a sua estratégia. Isso começa a gerar problema. Má gestão de fluxo de caixa. Tem uma coisa que o nosso mercado se beneficia, que é diferente do mercado americano, por exemplo, né? É que o parcelamento aqui, muitas vezes a pessoa consegue receber os 12 meses de uma vez, né? E é super comum isso. E nos Estados Unidos, se alguém parcela, ela recebe ao longo de 12 meses. Então você tem que ter um controle muito rígido de fluxo de caixa. Aqui, o brasileiro parcela muito, e a gente antecipa muito esses pagamentos para que a pessoa tenha o dinheiro na mão o quanto antes. Então, a má gestão do fluxo de caixa tem um problema a menos aqui, mas ainda assim, quando o negócio começa a ficar mais complexo do ponto de vista de tamanho, do ponto de vista de múltiplos produtos, de tipos de financiamento diferente que você eventualmente pode ter, cara, aqui pode dar problema. Então, se você está sofisticando seu negócio aqui, você vai ter que ter gente bastante qualificada para gerir esse fluxo de caixa mais complexo, né? Não entendimento das alavancas de receita, o que faz seu negócio gerar receita, faturamento. Um pouco do que eu falei em alavancas de crescimento serve para isso aqui também. Baixa expertise em finanças, né? Especialmente se o negócio for maior, aqui começa a fazer mais falta você ter um controller, você ter alguém que realmente entende de finanças ali dentro da companhia. Aí sim, política de reinvestimento. Acho que eu acabei entrando um pouco nesse tema aqui, mas de onde vem os recursos para a empresa crescer? Então, você pode vir do caixa, pode vir de ações, quando você vende essas ações para investidores que vão aportar capital na empresa, ou pode vir de dívida, né, de banco aqui. O fato tem que estar dentro do plano estratégico, né? E eu acho que talvez aqui a coisa mais importante de todas seja você definir com seus sócios bem claramente
o que que vocês vão fazer de estratégia de dividendos, certo? Porque aqui é onde pode dar problema, né? Aqui é onde você pode ter uma divergência de sócios importante, com um querendo dinheiro mais no curto prazo, o outro querendo mais no longo prazo. Então, na largada, é bom deixar bem claro qual que vai ser a estratégia da empresa. Vai ser o quê? Eles vão definir um percentual de, sei lá, 25% do que sobrar vai ser reinvestido na empresa? E o resto vocês podem eventualmente dividir, fazer dividendos, né? Mas 25% vai ser reinvestido, ou 50% vai ser reinvestido, ou 100% vai ser reinvestido. Depende do que vocês querem. Mas é uma discussão importante de se ter. E logo na largada, né? Tem que ter esse alinhamento, não só no... Até antes, até, né? É bom ter essa conversa de dividendos, do que fazer com o caixa da empresa, até no momento da formação da sociedade, tá? Antes de definir qualquer plano estratégico. Mas isso aqui é extremamente importante. Se você quer crescer, se você quer uma empresa que cresce, você vai ter que reinvestir mais. Você vai ter que estar aqui, você vai ter que estar aqui. Se você quer uma empresa, não faço muita questão de crescer, eu quero mais o dinheiro no curto prazo, etc. Cara, você pode vir aqui e fazer isso. É o que eu faria? Não. Não é o que eu faria. Tem muita gente que faz? Tem. Tem muita gente que faz, cara. Tem muita gente que faz. Eu acho importante vocês discutirem isso aqui com seus sócios e deixar bem claro qual que é a política de reinvestimento na empresa, o que eles podem esperar de distribuição de dividendos, porque na hora que essa discussão chega e o dinheiro já está lá, se não tiver acordado, cara, pode ter um impacto na relação, vira uma discussão que é chata, é importante de ter, mas é uma discussão que pode dar dor de cabeça se não tiver pré-alinhado, tá? Enfim, tem isso aqui, eu acho que eu não vou entrar em fundraise aqui, em investimento, não vou entrar em dívida, não é nada disso. Acho que o ponto principal para mim é só que vocês tenham essa consciência e esse acordo pré-definido do quanto que vocês vão distribuir de dividendo e quanto vão reinvestir na empresa. Super importante estar alinhado entre os sócios. Aqui é onde eu falei para vocês mais cedo que eu queria chamar a atenção. Por que eu acho que você tem sim que reinvestir parte do lucro na empresa para crescer? Porque não crescer gera uma série de problemas. O primeiro problema é interno. Uma empresa que não está crescendo, cara, ela não cria oportunidade para a equipe, né? Para quem está dentro dela. Uma empresa que não está crescendo, ela não cria novas áreas, ela não cria novos produtos, ela não cria novas lideranças, e com isso as pessoas vão ficando estagnadas. E as pessoas boas, grandes talentos que estão estagnados, eles não ficam assim, né? Eles não querem ficar parados no mesmo lugar. Eles querem movimento, eles querem fazer coisas diferentes, eles querem crescer na carreira. E é muito mais fácil você oferecer oportunidades de crescimento para a sua equipe se a sua empresa está crescendo, certo? Agora, se ela não está crescendo, você tem uma série de outras questões negativas aqui, né? Por exemplo, lembre-se que de todo o EBITDA, né, de toda a margem ali que você conseguiu no ano anterior, só o fato de começar o ano seguinte, no seu planejamento, você já vai ter todo o carrego do custo de mão de obra. Então, por exemplo, vamos supor que você tinha 10 funcionários. E no meio do ano, você contratou mais 5, só foi para 15. Então, lembra que se você tinha 10 pessoas e você contratou mais 5 no meio do ano, terminou com 15, em um ano você pagou 12 meses de salário desse cara, 12 meses desses 10 aqui, e mais 6 meses dos que você contratou no meio do ano, desses 5. Só que no ano seguinte,
você vai pagar 12 mais 12. Isso é o que eu estou chamando aqui de carrego, né? Carrego da mão de obra. Muita gente não para pensar nisso, né? Mas o seu negócio ele já começa consumindo margem. Da mesma forma, as pessoas que estão no seu negócio, especialmente se forem bons talentos, os melhores, vão esperar ser reconhecida pelo alcance de metas e coisas dessa natureza, né? Que é o mérito ali. E ainda e também o próprio dissídio, né, das leis trabalhistas que você tem que aplicar ali. Então ele já vai drenar mais um pouquinho da sua margem, né? Além disso, você tem a inflação de tudo que é custo e que não é despesa, que não é mão de obra, né, vamos dizer. Então cai mais um pouquinho a margem. E aí você tem o crescimento de receita que vai vir de um ano para o outro. E você pode terminar com um EBITDA, com uma margem ali menor, né? Que você não fez um plano para crescer o suficiente. O ponto aqui é a inércia de um negócio deteriora ele. Eu acho que você tem que ficar muito atento a isso aqui. Para não ser, eu tô confortável com o tamanho do meu negócio, e a margem tá boa. Pois é, cara, mas se você não crescer, a margem tende a piorar. Né? Acho que esse que é o ponto. Tende a piorar. O que é a saída desse processo de orçamento, gente? Você tem basicamente três grandes coisas aqui, né? Você tem uma visão mês a mês, né? Tudo que vai acontecer em cada mês do ano do ponto de vista de entrada de dinheiro, saída de dinheiro, um olhar muito cuidadoso para o caixa, né? Você precisa ter. Atualizar sempre tudo que está acontecendo no negócio, né? Com múltiplas visões. Eu vou tentar explicar um pouco para vocês isso aqui agora. Então, essa primeira parte é você ter uma visão mês a mês confiável do seu negócio. Essa é a primeira saída do orçamento. O que acontece? Normalmente, você vai terminar lá o seu orçamento e você vai ter 12 meses lá, qualquer coisa aqui, tá, gente? Mas só para dar o exemplo. Onde você vai ver todos os custos, todas as despesas, o faturamento bruto, aí vai chegar lá, até lá embaixo, lá na margem líquida, etc. Né? Vai ter todo o seu DRE lá bonitinho. E isso aqui é o resultado do seu orçamento, do seu planejado, né? Vamos dizer assim. Então é com isso que você vai comparar durante o ano. Acontece que à medida que você vai avançando no ano, isso aqui vai mudando. Então você tem aqui o realizado. Porque aí você consegue ter uma visão total aqui, ó. Isso aqui inteiro é o que a gente chama de previsão ou forecast. Então, se você conseguir olhar o seu negócio com base nessas três visões aqui financeiras, cara, você está muito bem. Você vai ter um bom entendimento do que está acontecendo com as finanças da sua empresa, né? O orçamento é o que você planejou, vou colocar aqui o plano. Aí o que você realizou, você vai colocando aqui. E a previsão é o que você realizou mais o que restou de planejado para frente. Cara, por que isso aqui é importante? Porque se isso aqui foi muito para baixo, se isso aqui foi muito para cima, isso aqui vai mudando e você pode tomar decisões aqui para frente para tentar ainda atingir seu objetivo do ano, né? Mas se você está olhando só para o que foi realizado, às vezes você está fugindo da sua meta e você nem está percebendo. Então é sempre bom comparar e ter essa visão de previsão aqui, certo? Vamos voltar aqui. Outra saída do processo é você entender, do processo de orçamento, é você entender como o seu recurso está alocado, né? Para onde está indo o dinheiro da companhia? Quais equipes estão consumindo quais montantes de recurso? Quais projetos estão consumindo quais montantes de recurso, né? Tudo isso é uma saída legal para você ter no seu processo de orçamento e vai te ajudar a ver a coerência do que você está fazendo com a sua estratégia e vai ajudar, inclusive, a ver se onde você está alocando o recurso é o que está te dando mais retorno mesmo, conforme você havia imaginado. Né? Comprometimento. Uma vez que você tem esse plano, esse orçamento,
o próximo objetivo é conseguir o comprometimento dos sócios com esse plano, né? E aí depois dos líderes da empresa. Por quê? Porque esse orçamento vai criar limitações, né? Vai criar, os líderes vão ter que seguir aqueles fluxos financeiros. O cara não vai poder simplesmente sair contratando quantas pessoas ele quiser, a menos que, obviamente, vocês revisem o orçamento da empresa. Mas isso te dá uma certa segurança também. Evitar surpresas desagradáveis aqui, né? As agradáveis podem vir, mas as desagradáveis é bom você estar preparado para evitá-las. E o orçamento te ajuda nessa preparação. E aí nós vamos entrar na última parte, que é a parte de pessoas. Quem vai fazer? Quem vai executar essa estratégia? Né? Então eu trouxe aqui alguns blocos para a gente comentar a respeito. Já falei um pouco sobre cada OKR ter o seu dono, né? Então quem serão esses donos de OKR? O papel de cada sócio, gargalos da equipe, avaliação de pessoas, reconhecimento. São esses os grandes temas que eu quis trazer aqui hoje. Então vamos começar falando do papel de cada sócio, porque você pode ter aqui três tipos de. Dá para classificar de outras formas, mas eu decidi classificar com três tipos de sócio, tá? E eles podem, inclusive, o mesmo sócio pode ser, inclusive, os três ao mesmo tempo, né? Mas você tem uma pessoa que é o sócio, que ele é responsável por aprovar o orçamento, ele está no conselho, ele é um sócio da empresa, ele tem ações da empresa, mas ele não está no dia a dia da empresa. Tá? Esse é um tipo de sócio. O outro tipo de sócio é o executivo. Ele está no dia a dia, ele está tomando decisões, ele tem responsabilidades na execução do plano, ok? Que foi aprovado lá com os outros sócios. E você tem um outro tipo de sócio aqui, que eu estou chamando de ativo, que eles são uma alavanca do negócio. E eles servem como um grande ativo para você fazer o negócio crescer, por exemplo. Né? E qual que é o grande tema aqui? O grande tema é que, às vezes, na sociedade, as coisas se misturam. E aí, você tem um sócio que ele não é executivo, mas que ele se comporta como se fosse executivo. Ou, às vezes, você tem um sócio que é um ativo importante, ele é o expert do negócio, ele é o homem de frente para o cliente, com base no conhecimento dele que vários dos produtos são criados, e ele tem esse papel relacionado à audiência, relacionado a construir produtos, né? Mas ele não necessariamente é o CEO, ele é o presidente da empresa. Mas pela importância que ele tem como ativo, ele confunde essas responsabilidades, né? E aí, cara, vira uma confusão. Super comum em startup, né? Você ter múltiplos fundadores, e aí um dos fundadores é o CEO. Mas aí você tem fundadores que querem tomar decisões como se fossem CEO também, porque são fundadores. Ou é um outro caso diferente, mas também análogo a essa situação do sócio que é um ativo, mas que não é o CEO, mas que ele quer atuar como se fosse o CEO, dada a importância que ele tem no negócio. Então, pessoal, aqui é tema de muito alinhamento. Eu não acredito nessas coisas de co-CEO, né? A empresa tem dois CEOs, eles são co-CEOs. Cara, para mim isso aí é desastre na certa. Então, acho que toda empresa tem que ter alguém que é o tiebreaker, né? Que é alguém que vai desempatar todas as questões que estão em discussão. É alguém que, quando sentir que tem que vetar alguma coisa, de alguma liderança surgiu, tem essa capacidade. Quando sentir que tem que dar mais ritmo e definir logo uma coisa que está em discussão há muito tempo, cara, tem que ter alguém assim. E os outros sócios precisam compreender essa dinâmica. Senão, a empresa vira um campo de batalha. E aí, cara, o motivo número 1 das empresas do nosso mercado quebrarem é briga entre sócios. Esse é o motivo número 1. Briga entre sócios é o que mais destrói empresas no nosso mercado. Então eu fiz questão de trazer aqui para vocês
essa discussão porque eu acho que ela é muito mais importante do que parece, né? Definir bem o papel de cada sócio, entender quem faz o quê, e gerar esse alinhamento o quanto antes, porque um desentendimento aqui, alguém que tiver sobrescrevendo o outro aqui nas responsabilidades, cara, pode dar muito, pode atrasar a empresa pra caramba, pode gerar sabotagem consciente ou inconsciente dentro da empresa, pode criar má vontade, pode criar intriga, pode criar politicagem, cara, é horroroso, tá? Então, definir muito bem essas responsabilidades aqui vai ajudar o seu negócio a durar mais, vai ajudar seu negócio a ter relações mais claras, transparentes, mais respeitosas entre os sócios, né? Assumindo que você se alinhe nisso aqui. Deixa o seu negócio muito mais sólido, tá? E, mais importante de tudo, confunde muito menos a equipe, né? E é difícil, né? A relação entre sócios, né? E às vezes você tem múltiplos sócios, você tem um sócio que é fundador, você tem um sócio que é investidor, você tem, enfim, o conselho que, de certa forma, compõe parte dessa equação também. Então, eu falo que vale a pena investir tempo nesse alinhamento dessas relações aqui, tá bom? Senão o negócio sofre demais e a equipe também. E é importante dizer também que o seu papel como sócio vai mudando, né? Especialmente o executivo, ele vai mudando. Quando você começa como fundador da empresa, você está sozinho ali, vamos botar, você está 100% na operação. E aí, a empresa começa a crescer um pouquinho, 5 pessoas, você já começa a ter que gerir essas pessoas, então você tem 20% de tático ali e 5% de estratégico. E à medida que a empresa vai crescendo, o seu operacional vai caindo e o seu tático vai aumentando bastante, você tem que gerir muitas pessoas, liderar muitas pessoas. E o seu estratégico também vai aumentando devagarzinho. Qual que é o grande ponto aqui desse slide, né? O grande ponto é que às vezes as pessoas erram o timing de fazer isso, sabe? E elas começam a querer ser estratégicas demais muito cedo, né? Ou elas não querem assumir o lado tático, que é gerir as outras pessoas. Ou, no contrário, o cara é um sócio mais do tipo ativo, né? E ele não quer abrir mão do lado tático, ele quer continuar gerenciando, né? E, cara, isso aí... Então, assim, por isso que eu falo, entender essas relações, o papel de cada um é fundamental, né? Porque não dá para você sair da operação de uma vez e ir direto para o estratégico, até porque, gente, na prática, o estratégico não tem nada que é 100%. Cara, você como CEO, é muito difícil você ficar 100% no estratégico. Cara, que empresa que é essa? Você não tem ninguém para liderar, você não tem nada para acompanhar de rotina de meta, você não tem one-on-ones com as pessoas que estão liderando os projetos principais da empresa. Então, assim, cara, tem gestão para fazer. E aí, muitas vezes, a pessoa quer... ou ela quer ficar só no operacional, mas ela na estrutura atual da empresa, ela deveria estar fazendo muito mais tático e estratégico. Ou ela não. Ela larga a mão e fala, agora eu sou estratégico. E aí a operação e a gestão começa a desandar, né? Então, acho que entender o timing certinho de quando que é necessário você ir soltando e passando mais para o tático e estratégico à medida que a empresa cresce, é super importante. E não vai ser nada exato aqui, né, pessoal? Eu só acho que o principal erro está muito mais hoje em a pessoa soltar de vez e querer ficar só numa coisa mais estratégica do que ela está muito operacional. Essas empresas no nosso mercado normalmente são equipes enxutas, então sempre vai ter alguma carga operacional para um dos fundadores, isso é normal, né? Eu não vejo problema nenhum você ter uma equipe de 20 pessoas e, sendo você um ativo, né? Ou sendo você um especialista em alguma coisa, sei lá, você tem uma equipe de 20 pessoas, mas, cara, você é muito bom em, em tráfego pago, em analytics, etc. Cara, você pode fazer parte da otimização das campanhas ali, né? Isso não vai ser uma coisa que vai
atrapalhar a empresa, né? Ou até você mesmo, né? Depende muito de qual talento você tem dentro da empresa, de qual talento os sócios têm, mas eu não acho errado numa empresa pequena, 20 pessoas, ter boa parte do tempo de algum especialista, algum sócio que é super especialista naquilo, alocado na operação. Então, ficar atento nisso aqui. E aí a gente passa para estamos chegando mais no final, e eu acho que o grande ponto aqui que eu queria trazer é: crescer uma empresa é um trabalho eterno de eliminar gargalos, né? Então, quando você está crescendo, o seu crescimento normalmente ele vai ser limitado por alguma coisa. O que pode ser essa coisa que está limitando o seu crescimento? Pode ser, por exemplo, a quantidade de leads que você tem acesso. Pode ser o seu tamanho de mercado. Pode ser a sua equipe de suporte, pode estar limitando, você não consegue atender mais, então você tem que melhorar ela ou expandir ela antes de conseguir crescer mais. Pode ser a sua incapacidade de lidar com a complexidade financeira da empresa, então você precisa contratar alguém ali. Pode ser porque a competição ficou muito forte no seu país e agora você precisa explorar novas fronteiras e aí você não está pronto para isso ainda. Tem um pouco a ver com o TAM aqui, né? Enfim, pode ser muitas coisas, mas uma coisa que as pessoas, e aqui a gente lembra que a gente está no último tópico que é quem vai fazer, ou seja, pessoas. Mas tem uma coisa que é gargalo e que pouca gente se liga, ou só vai se ligar depois que for tarde demais, é que a liderança, a quantidade de líderes na empresa pode se tornar um gargalo e te impedir de crescer, né? Porque quando você está crescendo, você tem aqui, vamos supor que você tem aqui a sua empresa é essa estrutura, vamos supor. E aí, toda vez que você cresce, você tem várias pessoinhas aqui, né? Aí quando você cresce, você precisa que alguém assuma uma nova responsabilidade. Vamos supor que seja essa responsabilidade nova aqui que surgiu, tá? Aí o que você faz? Você pega essa pessoa e bota aqui, promove ela para assumir essa responsabilidade. E aí você também precisa que essa pessoa aqui assuma uma outra responsabilidade que surgiu de uma área que vocês estão criando, e essa aqui, e cria uma nova aqui também, e você não tem, mas você vai trazer alguém de fora para assumir essa responsabilidade, e essa outra aqui, ela vai passar para cá, ser um novo líder. Então tem vários movimentos que vão acontecendo na empresa, que as pessoas vão sendo promovidas e assumindo novas responsabilidades. Qual que é o problema? Quando você faz isso aqui, ó, você pega esse carinha aqui, ó, e sobe ele para ser líder daquilo ali, dessa nova coisa, você, na verdade, você perdeu esse cara. Certo? Ficou um buraco aqui, ó. Quando você faz isso aqui, com esse outro carinha, você perdeu ele também. Então ficou um buraco aqui. Esse aqui nem é um líder, né? Mas esse aqui nem é um líder. Esse aqui. Mas esse aqui era um líder. Aí quando você pega esse cara aqui e passa ele lá para cima, você deixou um outro buraco aqui. Então o que acontece, cara? Quando você está crescendo, você precisa ir promovendo as pessoas, você vai criando buracos na sua organização. Você tem um buraco aqui, você tem um buraco aqui, você tem um buraco aqui. Então a sua empresa vai virando um queijo suíço. Porque você promove as pessoas e não tem líderes à altura para ocupar esses buracos, né? Então a sua empresa vai ficando cheia de buraco. E uma hora, cara, começa a dar problema. Pode até desmoronar tudo, né? Mas começa a dar problema. E você começa a ter falta de gente para assumir essas responsabilidades. E aí o crescimento da empresa é prejudicado. Então, dependendo de como você estiver crescendo, você precisa ter uma estratégia de formação de liderança, de treinar as pessoas dentro da sua empresa, para que isso não se torne um gargalo. De novo, podem ser muitos gargalos. O caixa pode ser, os leads podem ser.
talento mesmo, não tem gente para tocar essa parte da empresa aqui, não é nem tocar, para executar mesmo, operacional. Mas um dos que eu sempre destaco é a liderança, porque muita gente cai nesse erro de não conseguir formar liderança dentro da companhia no tempo certo, e aí a empresa acaba sofrendo para crescer, porque não tem líderes o suficiente. Então fiquem atentos com isso aí, tá bom? Avaliação de pessoas é um outro tema que eu trouxe rapidamente aqui. Basicamente, até para promover, você quer saber quem é quem na companhia, quem é bom, quem é ruim, quem é excelente, quem está precisando ser demitido. E aí você tem aqui formas de fazer isso, né? O mais importante, assim, de novo, cara, na Hotmart a gente tem uma forma bem profunda de fazer isso aqui. A gente avalia muitas coisas. Talvez um dia eu traga com mais detalhes, que eu acho até bastante interessante o jeito que a gente faz lá, mas não vai ser nessa aula aqui hoje, tá? Essa aula é mais para empresas pequenas e médias. Para uma pequena empresa, cara, se você tiver consciência total e mapeado de cada pessoa da empresa, o que, que ela entregou, qual meta ela atingiu e como que ela entregou, se é aderência cultural, como foi o comportamento, como foi o trabalho em equipe, como foi a relação que ela teve com as outras pessoas, se ela promoveu um ambiente que ficou melhor com a presença dela, ou se ela, cara, adicionou um monte de toxicidade para o ambiente, enfim, como entregou e o que entregou. Se você pegar essas duas variáveis e fizer duas avaliações no ano, você já está melhor que 99% das empresas. Tá? A maioria não faz isso aqui ou não faz isso aqui direito. Né? E é difícil pra caramba fazer direito, tá? Mas fazer alguma coisa já é melhor que nada, e a maioria não faz. Então, gaste um tempo nisso aqui, porque toda a sua vida vai ficar mais fácil na hora de demitir alguém, na hora de promover alguém, na hora de dar um mérito para alguém, na hora de mudar uma pessoa de posição. Se você tiver documentando isso aqui, pode ter certeza, sua vida vai facilitar e muito, né? Então, no final, o que eu queria trazer? Eu queria falar um pouco de estratégia de orçamento de pessoas e realmente trazer a essência do que é importante em cada um desses temas, né? Gestão, gente, não é em uma aula de 2 horas ou de 5 horas que você consegue tratar de gestão. Aqui eu estou falando de planejamento estratégico para quem vai começar o ano. Se você tem outros ciclos de planejamento durante o ano, serve também, não tem problema. Mas é um assunto infinito, né? E eu queria fazer essa passada geral, que vocês me pediram bastante, inclusive, da última vez, para eu falar alguma coisa sobre planejamento. E esse é um dos ângulos de planejamento, né? Planejamento estratégico. Eu espero que sirva para vocês. Use o que você achar útil, o que você não achar útil, descarte. Não assuma que tudo que eu falo aqui serve como copy and paste para você, porque eu não conheço o seu momento. Então, a gente fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado essa aula. Eu vou deixar aqui, ou na descrição, ou no primeiro comentário, um link para que você possa aprofundar em tudo que a Hotmart tem e que está relacionado às suas alavancas de crescimento. Lembra daquela parte da aula lá ainda no funil de estratégia, né? Acho que vai ser útil para você dar uma olhada nisso. Se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe com seus líderes, compartilhe com outros empreendedores que querem saber um pouco mais sobre planejamento estratégico, ou compartilhe com quem você acha que seria legal estudar um pouco essa vertente da gestão, que é muito interessante e pode ajudar muito você a ter mais clareza de como construir o seu negócio. Espero que você tenha um ano cheio de realizações, de conquistas, alcance muitos objetivos e também espero te ver novamente aqui no canal para o próximo vídeo. Até mais!